O Cacai vai nos ajudar, já está lançando o livro Muito Além do Direito. Amanhã é o lançamento do livro aqui em Brasília, né? Antônio Carlos de Almeida Castro, um dos mais conhecidos e reconhecidos advogados brasileiros, e ele estará conosco já. Antes, vamos ouvir um trecho da entrevista muito boa, equilibrada, do ex-presidente Lula à Rádio Gaúcha, né? Foi dada hoje de manhã. No final do programa eu vou colocar um segundo trecho, mas esse agora porque tem tudo a ver com o que nós iremos discutir a partir de daqui a pouco, quando o Cacai subir. Guilherme, o trecho do Lula. O senhor fez uma comparação entre parlamentarismo e presidencialismo, mas no caso específico, o que o do Daniel Ortega fez foi prender os adversários. Esta é a diferença. Mas eu não vi vocês ficarem incomodados quando eu fui preso injustamente. Eu não vi vocês falarem que o Bolsonaro foi candidato comigo preso. O senhor pode ser, depois você ficou sabendo que tinha problemas. A sua condenação foi anulada, mas a época em que o senhor foi preso, o processo ocorreu, o senhor foi julgado, não é o caso dos adversários do Daniel Ortega. Rosana, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava preso quando a ONU, em Genebra, autorizou que eu pudesse ser candidato a presidente. Você sabe disso? A ONU disse que eu poderia ser candidato a presidente sob júdice, como outras eleições municipais anteriores tiveram 140 prefeitos que foram candidatos sob júdice. Aí o Barroso tomou aquela decisão de me enquadrar na lei de ficha limpa. Esse é o critério. Esse é o critério. Ou seja, vocês não falaram nada quando prenderam o cara que estava em primeiro lugar nas pesquisas da opinião pública. Eu não era oposição. Eu era o cara que sozinho tinha mais votos que todos os outros. Me prenderam para tirar das eleições. Aí depois que acabou as eleições, agora poderemos querer fazer um acordo com o Lula. Vamos pedir para ele ficar preso em casa. Não aceito. Não faço negócio com a minha dignidade. Dignidade é uma coisa que a gente não compra em supermercado, não compra em shopping, nem vai na feira. Dignidade a gente nasce com ela e a gente cria durante o processo de vida. Por isso é que eu estou aqui agora livre e solto, sem nenhum processo, e eu acho maravilhoso o Moro se colocar candidato, porque aí aparece na imprensa quem está querendo encontrar ele como membro da terceira via, vai ser maravilhoso, e a gente vai ter que conversar com o Moro sem a proteção da toga, para dizer na cara dele que ele é mentiroso, ele é falso. Você está lembrado que quando eu fui prestar depoimento, eu falei para o Moro, eu posso chegar em casa e perguntar para o meu filho, para os meus netos, para o meu bisneto, que eu estou sendo julgado por um juiz imparcial? Ele ficou, isso não é pergunta para fazer. Eu falei, é pergunta para fazer. Ele falou meio assim, titubeante, pode. Eu falei, por que o senhor não foi imparcial na minha condenação? Ele sabia que ele estava mentindo? Vocês sabem que a causa que eu fui condenado, qual é o crime que eu cometi? É um crime indeterminado. Por favor, Guilherme, o Cacai, Antônio Carlos de Almeida Castro, nosso convidado especialíssimo, Cacai, né? Boa tarde, é um prazer tê-lo aqui conosco. Cacai, que está lançando Muito Além do Direito. A capa, Guilherme, por favor, né? Daqui a pouco vamos jogar o link. Cacai, boa tarde. Boa tarde, Lulinha. Uma alegria enorme estar aqui com você mais uma vez. É sempre muito bom com a sua inteligência, seu conhecimento profundo de política e especialmente de Brasília. Você conhece os meandros. Uma alegria estar aqui com seus ouvintes. Isso, Cacai. Obrigado pelos elogios, por ter aceito o convite, né? Estarei lá amanhã no lançamento do seu livro que você, né, está aí, a capa dele, para quem quiser comprar, já está à venda em diversas, está à venda em todo o mercado, né, para quem está fora de Brasília, né, nas livrarias virtuais, né, daqui a pouco um dos links para a venda será colocado aqui. Cacai, você escreve que o livro é uma coletânea de diversos artigos que você escreveu ao longo dos últimos 5 ou 6 anos, né? Você começa em 2015, né? E começa a partir dos teus périplos pelo país para explicar, naquele momento, 2015,
quando a Lava Jato estava em seu começo, para explicar a diversos operadores do direito, que esse é um termo que eu detesto, entendeu? Porque nele cabe tudo, né? Mas é o termo que se usa, né? Porque operadores do direito estão, seja na advocacia, seja nos tribunais, togados, né? Eu acho muito ruim, mas você, então, foi para dialogar com os operadores do direito por todo o país para dizer, olha, a Lava Jato é um problema. O que está acontecendo a partir de Curitiba é um escândalo. Isso não vai acabar bem. E estão sendo revogados direitos fundamentais do cidadão e está sendo rasgada a Constituição a partir dali. Você falava isso já no momento em que eu ouvia também colegas seus advogados, alguns muito bem cotados, pessoas respeitáveis no mercado da advocacia, do direito, e que elogiavam as decisões do Moro e achavam que as decisões eram inderrubáveis nos tribunais superiores, que depois mudaram de ideia, tá? Depois mudaram de ideia ao longo do tempo, mas você falava isso já lá atrás. Cacai, qual a tua sensação de ter acompanhado esse pedaço da história do país, sendo um sujeito dessa própria história? Porque você estava vivendo por dentro os dramas de muitas pessoas que eram vítimas desse rolo compressor do judiciário da chamada República de Curitiba, e você tem essa tua relação social, essa tua relação pessoal com diversos desses operadores do direito que estão em Brasília, que é uma cidade que, à guisa de esquinas, a gente se encontra em todo canto. Né? É verdade. Bem, Lula, eu, como você bem disse, eu fui advogado da Lava Jato no primeiro dia, quando prenderam Alberto Youssef, em seguida ele pediu para me procurar. E eu, ao longo do pouco tempo que comecei a conviver, eu notei que existia... Eu já conhecia o grupo, quer dizer, o maior processo antes da Lava Jato, do Moro Juiz e do Deltan e do seu pequeno grupo ali da Força Tarefa de Curitiba, antes da Lava Jato, era um processo chamado Sandal, que eu advoguei com amigos e que anulamos completamente o processo no STJ. Eu já conhecia os métodos, sabia que realmente era um grupo extremamente aferrado ao sucesso a qualquer custo. E comecei a notar que, na verdade, existia ali um embrião de um projeto de poder. O Moro lançou uma certa carta explicando os métodos que ia agir, e eu comecei a observar, e tão logo deixei a advocacia do CEF, porque eles forçaram ele, eu entrei com o habeas corpus, que eu tinha uma tese muito boa, e eles deram 48 horas para ele desistir do habeas corpus, porque senão não dariam a delação a ele, ou seja, negociando com a liberdade da pessoa, o cidadão estava preso. Quando eu percebi que existia um projeto de poder em andamento, eu até digo hoje, assim, carinhosamente, com prejuízo pessoal, deixei os meus amigos, família, escritório, o pessoal do escritório foi muito legal comigo, e eu resolvi correr o Brasil para fazer esse debate. Não imaginava que ia encontrar tanta receptividade. Mesmo naqueles momentos em que eles eram heróis, semi-heróis, e a grande imprensa comprou a narrativa deles, comprou ou dividiram a narrativa deles, porque eu repito, eles são indigentes intelectuais do direito, mas são muito bons de marketing. O sistema de marketing deles é impressionante. E eles criaram uma coisa que aquilo é que mais me revoltava, que eles falavam o seguinte: quem está combatendo os excessos é porque é contra o combate à corrupção. Aquilo realmente me deixava com mais vontade de fazer debates, de chamá-los para o debate. Nunca um deles topou debater comigo, é incrível. Era o tal, os meios justificam os fins, né, na cabeça dele. Fim do mundo. Então, foi muito interessante, porque ao longo do tempo nós fomos fazendo um enfrentamento daquilo que eu chamo de a instrumentalização do Ministério Público e do Poder Judiciário. A instrumentalização fez com que eles tivessem uma explicitação do projeto de poder. E eles, na visão deles, eles ganharam. Eles são, talvez, o maior motivo da eleição do Bolsonaro, claro que tem vários outros, desgaste do PT, isso é uma outra história, que também está dentro do contexto, mas que não nos cabe aqui enfrentar. Eles foram os principais eleitores com a prisão do Lula,
que o Lula acabou de dizer agora, que estava em primeiro lugar. E ele teve a ousadia, a desfaçatez, um juiz que manda prender o principal opositor, aceita ainda com a toga nos ombros discutir ser ministro do outro governo. Um escândalo. Só podia dar no que deu. Não, e no livro que ele estrategicamente está lançando agora, que, aliás, eu disse hoje, né, em algum canto aí, é o seguinte, que esse livro do Moro, eu não li, a julgar pelo que foi escrito já sobre ele, por quem leu, e eu estava me fiando no relato da repórter Bela Megali, do jornal O Globo, que está mergulhada nesse mundo do direito e que leu o livro. A Bela Megali cita as 5 principais novidades do livro, que não são novidades, eu digo isso que não é uma biografia, isso é um HC preventivo e mal redigido, porque a fundamentação é muito fofa, né? Ele tenta argumentar dessa forma, porque ele sabia que ele estava fazendo o que ele estava fazendo, né, Cacai? Não tenho dúvida. Ali, na verdade, eles fizeram uma estratégia de poder, conseguiram chegar ao poder, assumiram o poder. O Moro virou ministro da Justiça, com toda a força que o ministro da Justiça tem, para cuidar de uma área delicada. O Moro abriu, isso a história ainda vai contar, e eu acho que tem que ser investigado, no momento que o Brasil tiver mais com estabilidade institucional. O Moro abriu mais de 100 inquéritos pela Lei de Segurança Nacional para perseguir jornalistas, Noblar foi um deles, para perseguir intelectuais, para perseguir o que eles chamam de inimigos políticos. Só saiu do governo, Lula, porque houve uma briga de quadrilha. Nada mais do que isso. E ele agora busca o caminho natural de voltar, e aí ele tem todo o direito. Ele não tinha direito lá atrás, instrumentalizando o Poder Judiciário. Então, muitos amigos, ao longo do tempo eu fui escrevendo, eu escrevi, o meu primeiro artigo é esse de 2015, da Folha de São Paulo, que chama Que País Queremos, onde eu me revoltado com essa narrativa que a grande imprensa comprou, de que quem criticava os excessos era contra o combate à corrupção. Eu falava, olha, não existe juiz algum, procurador algum, nem delegado algum que vai querer dizer que é mais contra o combate à corrupção do que eu, só que eu quero dentro dos limites constitucionais. Qualquer um que está me ouvindo, eu falava isso em plateia de 3, 4 mil pessoas, a maioria lavajatistas, e eles me aplaudiam de pé, porque eu chamava para o brilho, falava, olha, veja, me aponta um momento aqui que eu estou fazendo uma crítica que não seja uma crítica baseada em fatos. E muito bom, quando o Supremo veio, naquele dia ali glorioso, que eu fiquei em casa vendo a televisão ali, escutando o ministro Gilmar, o ministro Lewandowski voltando, parecia a frase que eu tinha falado há 6 anos atrás, lá no interior de Minas Gerais, no interior da Bahia, que era destruindo exatamente esse projeto de poder deles. Bem, o que me interessa? Houve uma corrupção do sistema de justiça, que é gravíssima. Eles corromperam o sistema de justiça. Então, ao longo desse tempo, eu fui escrevendo, escrevia na Folha, escrevia no Estadão, e depois fui chamado para escrever no Poder 360, hoje é um instrumento interessantíssimo. O Fernando Rodrigues fez um trabalho fantástico. Depois fui chamado para escrever no Dia, com uma coluna semanal também no IG, e fui escrevendo, e vários amigos me falavam, Cacai, você tem que... Isso aí é meio que um retrato de uma época. E um dia, conversando com o professor Boaventura Souza Santos, que se dispôs, para minha honra, fazer o prefácio do livro, e ele fala uma coisa interessante, ele escreve um pedacinho do prefácio dele, que ele fala assim, é um livro intenso e surpreendente, um grito de indignação e um hino ao respeito pelos direitos processuais, pela legalidade democrática e pela Constituição. Uma memória eloquente de um tempo que, longe de ser passado, continuará a assombrar a justiça brasileira por muito tempo. Eu costumo brincar, eu recebi o livro ontem, eu ainda não tinha tido acesso a ele, fiquei muito feliz, porque esse livro tem uma característica, ele tem um prefácio do Boaventura, tem um pós-fácio do Marcelo Freixo, e, por uma surpresa que eu tive, a Valéria, minha mulher, e o Emediato, o editor, eles fizeram uma surpresa para mim, eles pegaram 8 queridos amigos e pediram para fazer pequenos textos que abrem os capítulos. Eu não sabia disso. Uhum. Então, tem José Sarney e Fernando Henrique Cardoso, Pertence e Jobim, Neville, quer dizer, tem áreas diferentes, Neville e Kenari, que é uma querida amiga, Zé Dirceu e Zé Carlos Dias. Então, isso fez com que tivesse... Eu costumo brincar o seguinte, olha, eu não tenho dúvida, não. Se ninguém tiver paciência para o livro, vá ler essas pequenas homenagens que foram feitas, já vale a pena.
você tem lá um Zé Disseu falando, o Jobim. Então, isso deu, eu diria, um colorido especial, porque o livro é um livro sofrido. Depois que eu fui ler, depois que eu aceitei essa ideia de publicar, e que eu fui dar uma olhada geral, assim, eu vi que é um tempo de angústia, sabe? O Brasil, a minha geração, é uma geração que fracassou sob diversos aspectos. Além disso, nós tivemos a infelicidade de viver o enfrentamento dessa chaga, né, que é esse presidente da República, um fascista sumido, que desestrutura toda o que existe de humanismo no Estado, na cultura, desde o que foi feito com a Fundação Palmares, que é feito na ciência, na tecnologia, na educação. O ministro da Educação que quer perseguir meninos que têm algum tipo de visão especial para que não possa frequentar a escola. Ou seja, nós vivemos um terror. E junto ao terror veio a pandemia. Então, uma palavra que, infelizmente, é repetida no livro é angústia. É um momento que eu tive que tentar dar um ar de esperança, mas vivendo a realidade. Aí só uma coisa que eu acho interessante, Lula, que você vai ver a capa do livro, você mostrou aí, é uma bandeira sendo reconstruída. Tem aqui uma agulha. Guilherme, coloca de novo a capa do livro. Estou pedindo para ele recolocar. Não, pode colocar, Cacai. Porque tem uma coisa interessante, exatamente. Tem uma linha, é uma espécie de reconstrução, não está escrita ainda a ordem e progresso. Por quê? Porque alguns meses atrás, eu comecei bota o link. A defender a ideia de que era preciso resgatar as cores brasileiras. Eu não gostava da ideia de ver esses fascistas assumirem, inclusive, a cor. Eu comecei a escrever dizendo, olha, tem um artigo que eu falo, para não dizer que não falei das cores, outro é o resgate das cores, porque eles acabaram com o país, acabaram com a nossa esperança, não enfrentaram a doença de forma exata, levaram 600 mil brasileiros, 200 dos quais podiam estar vivos, e ainda queriam roubar a nossa esperança, até mesmo em confiar naquilo que representa uma nação, muito mais do que um país. Então, até sobre isso, eu acho que o livro é simbólico, assim, essa capa de uma reconstrução da bandeira. A capa ficou belíssima, Cacai. E nesse processo, aí a gente se encontrou numa das manifestações, quando você resolveu ir, né, à manifestação de verde e amarelo e fez um discurso, né, em cima de um dos carros de som, ali em frente ao Museu da República, e defendendo, quando ninguém defendia ainda, que era a hora da gente recuperar, né, as cores da bandeira para o lado de cá, para o lado de quem luta contra o fascismo, né, de quem luta contra esse autoritarismo. Agora, os teus artigos, né, eu sou leitor deles espaçadamente nesses tantos sites, né, os teus artigos, eles não são artigos escritos em juridiquês. Eles são escritos como se fossem crônicas que contêm sempre uma ideia mais ampla, né, de país, né, e sempre com um compromisso democrático grande, mas contando histórias do momento e histórias que nos levam a ver narrativas de injustiça, né? Ou seja, você escreve crônicas, daí talvez a inspiração para o Boaventura escrever essa apresentação que os cronistas são os verdadeiros... os cronistas produzem, para ficar no campo semântico de vocês, os cronistas produzem prova material para os historiadores no futuro, entendeu, Cacai? Então, eu acho que esse é um dado fundamental do teu livro, que, sem dúvida, né, eu não o li ainda, eu não o tenho, mas que, sem dúvida, e com essas aberturas, ele vai ser um livro fundamental, compondo o mosaico que a gente precisa compor de histórias desse momento. É por isso, inclusive, eu dei um título Muito Além do Direito, né? Porque nós, advogados, temos uma certa mania de voltar o mundo muito para o direito, para as questões do direito. A gente já vive, eu especialmente sou advogado criminal, vivo muito intensamente, porque vivo também a dor do outro, a responsabilidade de pegar processos criminais. E alguns amigos começaram, sempre me cobraram para escrever outras questões. Quando eu resolvi publicar esse livro, mas vai ser um livro sobre direito, eu falei, não, é muito além do direito. É exatamente isso, quer dizer, é o retrato de uma época que nós estamos vivendo, que nós não saímos ainda dela,
E eu tenho uma coisa em mim, eu sempre escrevi usando poesia. Poesia é um norte na minha vida e também é um norte na minha forma de escrever. Eu recitei Fernando Pessoa da tribuna do Supremo no julgamento do Duda Mendonça no Mensalão. Quer dizer, eu não acho que haja nenhum problema. O Boaventura, inclusive, faz uma observação interessante, que eu não uso poesia para ornar nada, eu uso poesia para contextualizar de uma forma, às vezes, muito mais importante do que os grandes textos. Então, eu fiz uma coisa que me ajudou a enfrentar a solidão e o isolamento da pandemia. Eu criei, já falei com você sobre isso, mando para você lá a tal da poesia, o Cai da Tarde, que faz com que eu leia poesia todo dia para poder gravar algumas poesias. E eu acho que você, quando grava e escreve também um recado de poesia, você, de alguma forma, você desarma o eleitor. Eu recebo dezenas e dezenas de manifestações dos meus artigos e, pelo menos, eu sou um cidadão que coloco alma no que eu escrevo. Eu escrevo o que eu realmente acredito, escrevo, às vezes, com certa dureza, tanto é que, na minha dedicatória, eu fiz uma coisa que o meu editor até não gostou, não, porque, claro, eu fiz a dedicatória para as pessoas que eu mais amo e importantes, mas, no final, eu termino assim: aos covardes e aos canalhas citados nesse livro, a vocês eu ofereço a minha resistência diária, sem ódio, mas com o meu mais solene desprezo. Então, na verdade, nós não podemos levar a vida tão a sério, sabe, Lulinha? Se nós levarmos a vida sem dúvida. Né? E quanto a usar poesia para trabalhar com o direito, trabalhar na advocacia, para sensibilizar juízes, né? Mesmo que seja o ministro do Supremo, a Academia Brasileira de Letras acabou de eleger o meu amigo, creio que seu amigo também, o Zé Paulo Cavalcante Filho, né, que é um dos maiores biógrafos de Fernando Pessoa, e uma figura, né, o maior biógrafo. Ninguém conhece Fernando Pessoa, ele tem uma frase fantástica, ele fez uma quase autobiografia, que é o maior livro sobre Fernando Pessoa de todos os tempos, e ele tem uma frase fantástica que ele fala assim: com aspas é ele, não, sem aspas é ele, com aspas sou eu. Quer dizer, ele conhece tanto Fernando Pessoa que ele se sente um heterônimo ali, na verdade. Exatamente. Você sabe que o Zé Paulo, eu conheci o Zé Paulo Cavalcante Filho, ele escrevia um artigo na Diário, né, na página 2 da Folha de São Paulo, na época já tinha voltado de Brasília, estava morando em Recife, né, tinha a banca de advocacia dele lá, e eu tinha 18 anos de idade, era estagiário do Jornal do Comércio, não mexia com política, era na área de ciência e meio ambiente, e resolvi conversar com o Zé Paulo sobre ciência da política, né, sobre a vida. Marquei um dia um almoço com ele no gabinete dele, no escritório dele, lá em Recife, né, que era uma rua bem agradável, arborizada e tal, era um escritório muito interessante, e o Zé Paulo me recebe com um prato de abacaxi, né, para almoçar, porque ele estava de regime, ele viveu de regime a vida inteira, né? Então, o meu almoço seria um prato de abacaxi também. A minha opção era ter ou não ter raspa de limão sobre o abacaxi. Né? Esse é o Zé Paulo. Tivemos uma longa conversa e, no final da conversa, ele vira para mim e diz: olha, eu gostei de você. Fique perto de mim, porque eu vou ser sua fonte ao longo da vida. E foi. É verdade, ele é ótimo. De fato, é uma figuraça. Né? Bom, Cacai, vamos voltar a falar aqui de você e do teu livro. Eu quero que a audiência está muito boa, muito alta. Quem está assistindo, curta, compartilhe, chame as pessoas para assistirem, mande o seu superchat, se inscreva no canal, né? Se torne membro desse veículo que é a revista Fórum, esse canal no YouTube, e dos veículos da mídia digital independente. Esteja conosco e, sobretudo, dê os seus likes, curta e compartilhe. Cacai, nós nos conhecemos em 1993, no curso do processo dos anões do orçamento. Você, como advogado, se eu não me engano, advogado de empreiteira já, né, da Odebrecht, naquela época,
e já se tornando uma fonte de diversos jornalistas em Brasília, sempre defendendo, obviamente, os seus clientes, o lado, né, do direito de ser ouvido de quem estava sendo acusado naquele período, aonde a mídia, aí tem uma diferença salutar. O Ministério Público não tinha esse tamanho nem esse ativismo que ele tem hoje. E nós, nas redações, éramos muito mais ousados e muito mais ativos que o próprio Ministério Público. Seja na CPI do PC, que tinha acontecido um ano antes, seja na CPI dos anões do orçamento, que foi em 93, o Ministério Público mandou procuradores para acompanharem as duas comissões, e os procuradores da República, eles eram muito mais retranqueiros do que nós jornalistas, e isso fazia um filtro muito grande no processo de o que vazar, né, o que dar e o que não dar, e como não desmontar reputações de empresas e de pessoas, de personalidades no curso dos processos. Isso mudou de lá para cá, Cacai? Mudou completamente, Lulinha. Completamente. Na verdade, você faz uma diferença e é importante que as pessoas que estão nos ouvindo pensem sobre isso. O jornalista, se tem um furo, se tem uma matéria, se tem um dado exclusivo, ele tem a obrigação de dar. Ele não comete nenhum crime, ao contrário, ele está cumprindo o papel fundamental da imprensa, que é informar. O agente público que tem uma informação e que tem que ter a reserva específica sobre essa informação, se ele vaza, ele está cometendo um crime. Aí já começa toda a diferença. O que acontece é que, naquela época, eu, por exemplo, fiz grandes amigos ali, então, não só na imprensa, mas também entre deputados. Tinha um deputado, por exemplo, que depois veio a ser ministro, que ele estava fazendo interpelações importantes e eu não tinha alguém para fazer, eu não queria dar para a oposição fazer, que pareceria perguntas preparadas, ele próprio topava fazer para mim. Eu falava, ministro Adiceu, vou dizer aqui quem é, eu falava, ministro, na época, deputado, você está fazendo perguntas inteligentes, mas faça essas 3 perguntas aqui que são pertinentes. Ele fazia. Então, existia um clima diferenciado. O que aconteceu depois, com esse superpoder do Ministério Público, foi que houve uma estratégia de poder, Lula. O sistema, infelizmente, a Lava Jato, especificamente, e o grupo de Curitiba, coordenado, infelizmente, pelo Janot, que eu tenho boa relação, mas eles tinham o vazamento como estratégia de poder. Eles vazavam para humilhar, eles vazavam para forçar a delação, vazavam para pressionar o Poder Judiciário, para o Poder Judiciário não ter coragem depois de negar os pedidos de prisão e tal. Eu me lembro que uma vez eu estava em Londres, estava até almoçando com o André Esteves, quando recebo um telefonema, eu falo, olha, você não vai acreditar, pediram a prisão do presidente Sarney. Do presidente do Senado, que era o Renan, do presidente Sarney, o ex-presidente da República, com quase 90 anos de idade, e do ministro da época, que era o Jucá. Eu não acreditei. Quer dizer, o que eles fizeram? Pegaram uma delação fajuta de um conterrâneo seu, Sérgio Machado, que grafou... Não, eu sou pernambucano, o Sérgio Machado é cearense. Ah, eu achei que ele era pernambucano, desculpa. Não. Eu errei. Mas pegaram uma delação fajuta, que tanto é que depois pediram que ele perdesse os direitos dos benefícios, e vazaram, foi um escândalo nacional, e com o vazamento eles pediram a prisão. Quer dizer, felizmente não foi dado, eu voltei, eu saí do restaurante para o aeroporto, nem passei no hotel, você imagina o que é a situação que nós vivíamos naquela época. Então, isso foi muito ruim para o país, as instituições perderam parte da credibilidade, porque você começou, eu falava dos excessos, e eu escrevi um artigo, Lula, numa revista, agora deve ter mais de 30 anos, uma revista que foi coordenada pelo Dotti, grande professor Dotti, que eu falava do jogo de máscara. Deve ter uns 35 anos, pô, eu estou ficando velho, 35 anos isso. Mas o artigo ainda é oportuno. Eu falava que o cidadão estava em casa, vendo a televisão, viu ser preso um empresário famoso ou um grande político, e naquele momento tinha um regozijo íntimo, ele não queria saber se aquela pessoa tinham sido dados os direitos e garantias fundamentais. Ele tinha uma alegria como se existisse um diabinho dentro dele. E eu gosto de parafrasear o poeta maranhense que fala: a vida dá, nega e tira. Uma hora esse arbítrio bate nele,
ou bate em alguém ao lado dele. Aí é o jogo de máscara. Lá no primeiro momento ele veste a máscara da hipocrisia. No segundo momento ele veste a máscara do devido processo legal. Esse que eu fiz a vida inteira. É dizer o seguinte, nunca fui contra a investigação, mas eu quero a investigação dentro dos princípios constitucionais. Se você for ver meu livro, com todos os artigos que eu escrevo, tem um norte, tem um fio, essa mesma agulha que está tentando cozer ali a bandeira para que a gente possa voltar a ter um resgate de nação, ela tem uma linha mestra condutora que é o direito o respeito à Constituição. Eu falei da tribuna do Supremo quando eu apresentei a ADC 43, a presunção de inocência, falei, não foi atrevidamente, alguns jornalistas falaram que foi atrevidamente. Não, eu tenho o direito de falar, eu sou advogado, estava na tribuna, que é o lugar sagrado do advogado. Eu falei, olha, o Poder Judiciário pode muito, mas não pode tudo, o Supremo não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. Essa é a regra. Isso depois, Lula, 2 ministros do Supremo falaram isso comigo anos depois, quando começou o presidente da República, Bolsonaro, a instigar e tentar estabilizar o poder instituído, tentando fazer um golpe, inclusive falando em fechar o Supremo Tribunal Federal. Eu encontrei-me com um ministro, que tem uma boa relação, mas não tem uma amizade, ele me disse, eu me lembro de você falar que nenhum poder pode tudo. Naquele dia eu achei certo o atrevimento, mas hoje eu entendo exatamente o que você está querendo dizer. Porque o Poder Executivo também não pode chegar na porta do Supremo Tribunal e arrostar o Supremo Tribunal. Então, o livro ele fala muito sobre isso, ele fala muito sobre as propostas que eu fiz, que algumas vingaram, outras não vingaram. Por exemplo, eu fui um que propus, você se lembra disso, você me deu o prazer de conversar sobre isso comigo, que lá para junho, maio, que fosse feito um relatório parcial para colocar a responsabilidade do presidente da República, já estava clara, nas mortes, mas fizesse propostas de mudança para que esse relatório final tivesse efetividade. E eu falei dos poderes imperiais do Procurador-Geral da República, que simplesmente não deixou isso acontecer. Sim. O Bolsonaro é um serial killer em termos de crime de responsabilidade. Poder imperial do Procurador-Geral da República no crime comum e do presidente da Câmara no crime de impeachment. Então, tudo isso está lá. Eu acho que o Boaventura foi feliz ao dizer isso. Quer dizer, é a história recente que ainda está aí do nosso lado, né? Quer dizer, é mais ou menos assim. Tem uma frase da Collodi que eu gosto muito, que é: o passado não vê o seu lugar, está sempre presente. E é um fato da vida da gente. Isso, e Cacai, você remetendo ainda para aqueles outros 2 processos e para o que aconteceu nessa mudança no Ministério Público, essa mudança na imprensa, no processo do Collor, no processo do Collor, nós, jornalistas e os procuradores, eles não tinham por objetivo, no início do processo, as coisas não começam com você dizendo, vou derrubar o presidente da República. E o que é que eu vou fazer para isso? Não. Foi como se você fosse desfolhando um livro, passando as páginas e a barbárie fosse acontecendo. Você fosse descobrindo o que estava ali. Aí, tudo parece ter mudado de 2014 para cá, com esse ativismo do Ministério Público, aonde se estabelece a meta primeiro. E o que é que eu vou fazer, né, para chegar a essa meta? Isso aconteceu com a imprensa, isso aconteceu com o Ministério Público. Vamos dizer, vamos derrubar a Dilma. Né? E aí se produz num turbilhão uma série de reportagens irresponsáveis, insustentáveis, reportagens baseadas em mentiras algumas, outras em fabricações do Ministério Público, né, com pedaços de fato que depois são confirmados por meio de delações premiadas, que no final do processo se revelam vazias e caem. Mas aí eu te pergunto, e pergunto a você como advogado, no fim dessa chicana, alguém paga a conta? Quer dizer, o Lula ficou preso 581 dias em Curitiba, né, em razão de uma sentença de um juiz que foi considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, que é o topo, né, do nosso sistema jurídico. Né? E se a gente confia na República,
nas instituições republicanas, a gente tem que respeitar e acatar essa decisão da Suprema Corte. Então, o Moro é suspeito. E todas as sentenças dele, as ações decorrentes dela, né, caíram. E o Lula, então, recupera esses direitos. Mas esses 581 dias, em meio aos quais o Bolsonaro se elegeu e nos trouxe a essa tragédia nacional, que é o que a gente vive hoje. Alguém paga a conta? Quem pagou a conta e quem está pagando a conta é o povo brasileiro. O Brasil como um todo, nessa desestruturação dos valores humanistas, dos valores científicos que tinham sido incorporados a vários momentos da área nacional, foram destruídos por esse governo fascista e irresponsável, né? Para você ver como é que são as coisas. Eu tive uma luta muito grande, depois com vários amigos, fui o primeiro a entrar com a ADC na presunção de inocência. Por que eu vou dizer isso? Porque depois o Brasil se uniu em torno disso, vieram mais 2 ADCs e todos os professores e advogados e juristas, nós fomos juntos para o Supremo, a Defensoria Pública, porque o Lula só foi solto porque nós ganhamos o fim da prisão em segunda instância. Por que o Moro batia que ele não foi solto quando o Sérgio Moro foi considerado não só suspeito, mas também incompetente, que é óbvio que desde o primeiro momento eu debato isso. Por que um processo, que um apartamento de Guarujá está sendo julgado em Curitiba? A pessoa tem o direito do juiz natural. É óbvio que ele não tinha, nenhum juiz pode ter uma jurisdição nacional que ele se julgava ter. Ele julgava os casos que ele queria por uma questão política. Mas aí é muito interessante ver, porque, na verdade, quando o Lula foi solto, quando eu entrei para a DC 43, o Lula não era sequer processado. Eu nunca fui advogado do Lula e não estava trabalhando pelo Lula. Na verdade, eu entrei por causa da miserabilidade dos presídios brasileiros. Na época, nós tínhamos 700 mil presos, a terceira maior população carcerária do mundo, sendo que 1/4 desses presos eram presos provisórios. Está tudo isso no livro. Tem artigo sobre tudo isso. Então, nós entramos no momento em que, depois, com a prisão do Lula, infelizmente, houve uma radicalização muito grande sobre isso no Brasil inteiro, do Supremo também, o processo virou o processo do Lula. E que foi o que o libertou. Quando nós ganhamos a ADC 43, 44, 54, na presunção de inocência, aí não havia mais título para o Lula ficar preso. Foram soltos, não só ele, mas vários Silvas que estavam soltos, que estavam presos, sem motivo para prisão, porque não tinha culpa formada, Lula. É o mínimo. A Constituição brasileira, às vezes me perguntavam, mas em tal país a pessoa pode ser presa antes do trânsito em julgado. Mas eu tenho que cumprir a minha Constituição, a Constituição do meu país. Eu não tenho que ter um complexo de ficar pegando a Constituição italiana para ver como é que ela funciona. Quer mudar? Faça uma Assembleia Constituinte e muda a Constituição. Esse é um direito fundamental e uma causa pétrea. Então, ninguém retorna esses 580 dias do Lula, que teve um enfrentamento com muita dignidade, mas ninguém retorna também um mês que seja, do cidadão que foi preso desnecessário lá no interior das minhas Minas Gerais. A questão é o princípio. Eu estava agora em Lisboa e fui convidado pelo Lula com muita honra para ir a Paris para assistir e receber um prêmio na Sciences Po, e eu fiquei na primeira fila vendo-o falar, fiquei impressionado. Ele é um homem que não guarda mágoa, que não guarda rancor, ele tem humor para a vida, quer dizer, é muito interessante ver isso. Quer dizer, esses 580 dias que certamente terão momentos. O nosso querido Sig morreu, ele não pôde despedir, porque o juiz disse que ele não era amigo daquele rol taxativo que permitiria sair. O irmão morreu, o neto morreu. Não tem nada mais triste do que isso. E a liberdade, né? A liberdade é aquilo que o Dom Quixote falava para o Sancho: pela liberdade, Sancho, pela liberdade e pela honra se deve tudo, inclusive arriscar a própria vida. Quer dizer, nada volta isso, mas ficou, espero, que o povo brasileiro está pagando. Tudo isso que nós estamos vivendo tem como origem fundamental os excessos desse juiz que instrumentalizou o Poder Judiciário para atingir o poder. Sempre foi como objeto atingir o poder. O Fernando Moraes conta 2 passagens memoráveis, né? Porque são muito singelas e muito marcantes
desse período do Lula na cadeia. A primeira é no 25 de abril, né, no primeiro 25 de abril que ele passou na cadeia, que ele recebe um pendrive, uma música para tocar na TV, só a música em pendrive, de Grândola Vilamorena, que foi a senha, né, da Revolução dos Cravos, porque um ano antes ele estava em Portugal, né, no aniversário da Revolução dos Cravos, e aí diz que o Lula levanta e começa a sapatear, como ele assistiu lá na apresentação na Revolução dos Cravos. As pessoas que estavam com ele naquele momento visitando começaram a sapatear, os carcereiros começaram a sapatear, e aí começaram todos a dançar na cela Grândola Vilamorena, e depois desabaram em choro, né? E a segunda passagem foi fazia um ano da morte de Fidel, e o Lula recebeu também em pendrive Guantanameira. E aí ele colocou Guantanameira e levantou e começou a dançar sozinho pela cela, né, Guantanameira, em homenagem ao Fidel. Então, de fato, é como você falou, são momentos, isso ficou para a biografia do Lula. Agora, foram momentos muito violentos para o Estado de Direito, o Estado democrático brasileiro, aquele período, né, Cacai? E o teu livro, então, ele nos aprofunda essa colcha de retalhos para que a gente forme um painel, né? Ele tem que ser lido em conjunto com esses outros livros que estão saindo desse momento, né? E o volume 1, e virá logo mais o volume 2 da biografia do Lula, é um livro que tem que ser lido em associação com esse teu e outros que contam essas histórias dessa violência jurídica que o país sofreu. E, de fato, não eram tempos normais, né, Cacai? Seguramente. Eu acho que, como ainda estamos vivendo, nós não saímos desse túnel, né? Talvez a gente não tenha muita condição de fazer uma análise completa. Por isso que eu gostei da ideia de publicar um livro de compilação de autores, porque... O Imediato está nos escutando, está nos assistindo aqui, tá? O Imediato é o Luiz Fernando Imediato, que é o editor da Geração Editorial, editor do Cacai e meu editor. E foi editor do meu filho, editou o livro do Vinícius, o primeiro livro do Vinícius, foi ele que editou. O Imediato é uma grande figura, porque além de ter uma cultura ampla, ele tem um humanismo muito forte, assim, ele sabe ler não só a leitura dos textos, mas ele sabe um pouco ler as pessoas. O texto que ele escreveu sobre mim no livro foi uma das coisas que eu realmente mais me emocionei, foi muito interessante. É uma grande figura. E o cidadão, para ser editor num país difícil como o nosso, no momento em que a cultura está sendo subjugada, tem mais valor ainda, né, nesse momento complicado. Mas eu concordo contigo, assim, como nós não saímos ainda do túnel, eu acho que é importante que a gente possa ler o livro. O Imediato fez uma coisa interessante, que ele fez num acrescendo para você entender o que ocorreu nesse período, né? Ou pelo menos ter pinceladas da minha visão, é claro. Essa é a minha visão, seja ela uma visão sempre com um olhar jurídico. Eu sou advogado na minha essência, no dia a dia, sou advogado criminal, mas eu digo assim, o advogado criminal ele tem uma vantagem que ele pode se dar o luxo de dizer que é advogado da sociedade porque ele defende a Constituição. Eu, muitas vezes, em debate com o Ministério Público às vezes fala, não, porque eu estou defendendo a Constituição. Eu falei, alto lá. Você defende a Constituição, mas eu também defendo a Constituição. Quer dizer, os princípios constitucionais que norteiam para todos nós. Quer dizer, tem um artigo que eu falo sobre defender a Constituição é um ato revolucionário, porque eu me lembro quando eu comecei a fazer direito, ainda na época da ditadura, vigindo o AI-5, eu fundei o Centro Acadêmico de Brasília, eu e meus queridos amigos, Fernando Ortega. Então, na época não existia no direito o Centro Acadêmico, a ditadura ainda era muito forte, especialmente no direito, que normalmente é um povo muito de direita, e nós fundamos para tentar fazer a discussão, para tentar fazer isso, que é o que nós vamos fazer a vida inteira. O advogado vai fazer a vida inteira o debate e a defesa das garantias individuais.
Eu me lembro que eu falei da Tribuna do Supremo, que eu julgava que, com 35 anos de formado, eu estaria lá defendendo o abolicionismo penal e estava defendendo o básico do básico, que é a presunção de inocência, que é um texto constitucional claro, né? Mas que em tempos difíceis como os pelos que nós passamos, defender a Constituição, Lula, passa a ser um ato revolucionário. Essa é a verdade. Isso, exatamente. Defender a Constituição passa a ser um ato revolucionário, né? Não, defender a Constituição, defender uma eleição simétrica, a paridade de armas, né, entre as partes numa eleição, porque nós tivemos uma eleição assimétrica. Né? Claro. O Lula, remetendo, o Lula falou isso no começo, claro, desse nosso programa aqui. Né? Não, veja bem, é mais ou menos, eu vi agora uma matéria dizendo assim, sobre as eleições, né, sobre pesquisa eleitoral. Se tirar o Lula e o Bolsonaro, o Moro ganha. É mais ou menos isso. É como falasse assim... Foi um título do antagonista, um título assim... Exatamente. Se anular os 7 gols da Alemanha, nós ganhamos de 1-0. Quer dizer, é a falta da realidade. Nós temos que... A realidade ela é feita de embates, às vezes, estranhos. Porque eu, às vezes, acordava na pandemia e eu ligava a televisão e via assim, hoje morreram 3.250 pessoas. E ninguém saía gritando pela casa. Meu Deus, morreram 3.250. Nós vamos incorporando o absurdo, vivendo do absurdo e fazendo do absurdo a nossa realidade. Nós temos que ter a capacidade de resistir. Por isso é que eu recito poesia diariamente, por isso que eu coloco poesia nos meus textos, por isso que eu topei essa ideia. O Imediato é uma figura raríssima, um cara muito legal, de publicar um livro de um contexto, uma compilação de artigos, porque nessa conversa eu vi que, na verdade, os artigos, se forem lidos de uma forma sequencial, é o retrato de uma época, na verdade. É o retrato, isso. É uma história que está contada. É uma história que está sendo contada de forma fragmentada. Como eu não consegui fazer um romance ainda, eu quero, às vezes, um dia ousar, eu optei por fazer isso de forma fragmentada. Mas pode ter certeza que é um livro que tem a expressão exata de tudo que eu, especialmente nessa época de Bolsonaro, de praga, é o vírus e a praga ao mesmo tempo. Né? Eu queria... Perfeito. Um dos motivos que eu não escrevi um romance, viu, Lulinha, aqui, eles roubaram o meu título, que seria Confesso que Vivi. Eu acho esse título o melhor título que existe para uma história de vida. Isso, né? Perfeito, Cacai. Estão perguntando aqui se só tem lançamento físico em Brasília, ou se tem em São Paulo, por exemplo. Que outras cidades terá lançamento do livro? Olha, eu sou, por incrível que possa parecer, eu sou tímido em relação a isso. Eu fico sem graça. Assim. Eu tenho muitos amigos querendo que eu faça o lançamento em São Paulo, no Rio e em Belo Horizonte. Então, vamos esperar amanhã. Se vocês forem para lá amanhã e comprar muito livro, a gente beber muito vinho, pode ser que eu ganhe. Aí, no meio da festa, eu falo, vou fazer e tal. Tem muitos amigos que, evidentemente, ninguém viaja hoje em dia para o lançamento de um livro, embora tenha uns 25 amigos meus me honraram com a viagem para cá. Mas eu tenho vontade do meu Rio de Janeiro, eu sou cidadão honorário do Rio de Janeiro, amo aquela cidade. E hoje o Fernando Pimentel falou, não, vamos lançar aqui em Belo Horizonte, eu faço questão de fazer aqui um movimento. Pode ser, eu fico meio sem graça. Pimentel, que também foi vítima de uma perseguição jurídica brutal, entendeu? Que teve uma consequência também absurda no processo político dele e no próprio governo. No próprio governo, né? Excelente pessoa. Excelente pessoa. Cacai, muito obrigado. Não, diga. Não, Lulinha, eu só quero dizer o seguinte, que eu estou super feliz, o Imediato foi um companheirão, assim, e eu quero dizer com toda sinceridade, o fato de ter o Boaventura, o Freixo, e esses amigos queridos, quer dizer, você ter textos do Zé Sarney e do Fernando Henrique, você ter textos da Canarique e do Zé Carlos Dias, do Neville, do Jobim, do Pertence e do meu querido Zé Disseu, só isso aí já valeu a pena. Muito obrigado mesmo. Nada, obrigado a você, Cacai. Estarei lá amanhã e aqui, Tapete Vermelho, né, no canal da Fórum,
na revista Fórum, né, no Jornal da Fórum. Quem estiver nos assistindo, deixe o seu like, curta, compartilhe. Os links para a compra do livro foram colocados aí. E o livro do Cacai está, mesmo em cidades onde não haverá o lançamento presencial, ele disse que amanhã será um termômetro para, eventualmente, fazer lançamentos em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, né? Mas o livro está à venda, como diz o imediato que nos assiste aqui, nas melhores lojas virtuais do ramo. Abraço grande. Abraço, Cacai. Muito obrigado. Abraço a obrigado. todos. Obrigado.